Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 407 do projeto Bíblia para Iniciantes, quase terminando o Evangelho de Lucas. Estamos aqui no último capítulo, capítulo 24. Hoje vamos do versículo 13 ao versículo 35, falando sobre os discípulos de Jesus que estavam indo de Jerusalém para Emaús. Famosa história que é contada só no Evangelho de Lucas. Então vamos lá. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, ou seja, mais ou menos 11 quilômetros, não muito distante. Versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Isso está no versículo 16. Os olhos daqueles 2 discípulos não reconheceram Jesus. Jesus, aquele que estava com eles, durante 3 anos, mais de 3 anos, e eles não conseguiram reconhecer Jesus. Por quê? Então, eu creio que isso demonstra aí uma cegueira espiritual daqueles 2 discípulos. Eles estavam descrentes. A gente vai perceber mais para frente aqui com o palavreado deles, com o que eles falam, que eles não estavam mais acreditando naquele Jesus como o Messias, como o profeta, apesar de terem acreditado. Mas depois de todos os acontecimentos, a descrença veio sobre a vida desses 2 e por isso eu entendo que os olhos espirituais deles estavam fechados, tá? Isso é uma interpretação minha, ok? Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Então Jesus perguntou para eles o que eles estavam falando e eles pararam ali na frente de Jesus, tristes. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Versículo 19. Ele lhes perguntou, Jesus lhes perguntou, quais ocorrências? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. Olha o verbo aqui no passado, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, olha só, mais uma vez no passado, era varão profeta, e agora no versículo 21 falando, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Então, aqui a gente percebe pelas palavras deles que eles tinham perdido a esperança em Jesus, né? Não estavam mais crendo que Jesus era realmente esse varão profeta, que ele ainda era, né? Então, infelizmente, eles estavam com o coração endurecido e com a visão espiritual cega. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres, isso eles falando, tá? Continuando,
apesar de toda essa descrença deles, eles falam aqui no versículo 22, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive, que Jesus vive. Olha só, eles já tinham tido essa informação dessas mulheres e mesmo assim eles não estavam acreditando. Mesmo Jesus tendo afirmado, tendo avisado com antecedência que isso iria acontecer, mesmo aquelas mulheres terem falado para eles, eles ainda não estavam acreditando. Olha só que grave isso, né? Versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Não viram Jesus, mas verificaram que tudo que aquelas mulheres disseram era exato. Mas mesmo assim eles não acreditaram. Versículo 25. Então lhes disse Jesus. Acho que aí Jesus já perdeu a paciência, né? Tô brincando, ele tem paciência demais, né? Mas já aí Jesus falou, não, agora é hora de eu falar, né? Deixa eu falar. Então Jesus lhes disse, ó nécios e tardos de coração. Nécios quer dizer tolos, né? Ó tolos e tardos de coração. Coração que demora a acreditar, coração que demora a processar uma informação, uma verdade. Né? Tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Né? Isso segundo os profetas. E ele agora vai dar uma aula de escrituras e de Bíblia para eles. Versículo 27. E começando por Moisés, ou seja, por Gênesis, tá? Discorrendo por todos os profetas, Isaías, Jeremias, Malaquias, Daniel, Oséias e etc. Tantos profetas que nós temos na Bíblia, né? Cada um com um livro, tá? Discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Uau! Imagina você ali no lugar desses dois, tendo uma pregação do próprio Jesus, pregação da palavra de Deus, o próprio Deus, o próprio Jesus pregando sobre ele mesmo. Dá para imaginar essa cena? Muito privilegiados esses dois, hein? Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus fez menção de que ia continuar, né? Mas eles constrangeram Jesus, dizendo, fica conosco. E ainda insistiram, porque é tarde, o dia já se declina. E entrou Jesus para ficar com eles. Lógico que ele entra. Jesus não rejeita nenhum convite de ninguém. Lá em Apocalipse 3:20 diz que aquele que abrir a porta, ele entrará. Diz que ele está tocando na nossa porta, a porta do nosso coração, não é isso? Então, que fique aqui também essa mensagem, né? Que Jesus não rejeita um convite. Então, se você convidar Jesus para entrar na sua casa, ele vai entrar e ele vai ficar feliz com isso. E olha o que ele faz. Lá em Apocalipse fala que ele entrará e ceará. Olha o que acontece aqui, versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, como Jesus, quando entra na nossa casa, ele vai repartir o pão, ele vai cear conosco, ele já falou isso, né? Abençoou o pão e, tendo-o partido, lhes deu.
Então vamos rever aqui, ó. Tomando Jesus o pão, abençoou o pão e, tendo-o partido, lhes deu, como ele fez lá na Santa Ceia também. Versículo 31. Então se lhes abriram os olhos daqueles 2 discípulos que estavam com os olhos fechados. Lembra no versículo 16? Os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus, e agora, depois de Jesus entrar na casa deles, depois de Jesus cear com eles, depois de Jesus tomar o pão, abençoar o pão e repartir com eles, aí não tem como nenhum olho ficar fechado. Os olhos se abrem, caem as escamas dos olhos e eles conseguem agora ter realmente uma visão espiritual de tudo aquilo que estava acontecendo. Uau! Uau! Versículo 32. E disseram um ao outro: porventura... eu esqueci de falar o finalzinho do versículo 31, né? Versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram Jesus. Mas ele, Jesus, desapareceu da presença deles. Ele ficou até aonde era necessário. Quando abriram os olhos deles, eles já estavam ali cheios do Espírito Santo, ele falou: agora já não precisam mais de mim aqui. Deixem eles processarem, deixem eles refletirem, deixem a palavra fazer sentido para eles. Amém? Versículo 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Uau, imagina. Lógico, tendo uma pregação do próprio Jesus, qual coração que não vai arder, não é? Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se os 2, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Eles não quiseram esperar para o dia seguinte. Voltaram os 11 quilômetros para Jerusalém para se encontrar com os outros e falar da boa nova, da novidade. Versículo 34. E os quais diziam, quando eles encontraram com os outros já falaram para eles: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Olha só, Pedro já tinha tido o privilégio também de ter estado com Jesus. Versículo 35. Então os 2 contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão, e como Jesus foi reconhecido por eles quando ele próprio partiu o pão. Uau! Que passagem maravilhosa, né? E quanto aprendizado que eu e você podemos tirar dessa passagem, né? Que quando Jesus entra na nossa vida, as escamas dos nossos olhos caem, nós conseguimos enxergar, né? Temos uma visão espiritual, ele faz a diferença, ele muda o nosso coração, ele traz vida. Amém? Então que eu e você possamos, como esses 2 discípulos, abrir a porta das nossas casas, do nosso coração e falar: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida e ceia comigo, parte esse pão comigo, me alimenta. Amém? Então é isso, um lindo dia, um maravilhoso dia para você, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.